Olá para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o segundo campeão mundial da história da Fórmula 1, 1951. Ele, o argentino Juan Manuel Fangio, considerado um dos maiores de todos os tempos e, aliás, eu diria que certamente ele é o segundo maior piloto da história da Fórmula 1 e só perde para o Lewis Hamilton, que tem 7 títulos, aliás, empatado com Schumacher, né, em termos de número de títulos. Mas para mim, em termos de piloto, ele está acima do Schumacher, ele está ali com o Lewis Hamilton, porque o Fangio era simplesmente inacreditável, uma carreira curta em termos de número de provas, né? Mas ganhando mais de 40% das provas em que ele disputou, o Fangio era espetacular, com corridas inacreditáveis, como algumas que a gente vai contar nesse vídeo, em que a gente vai abordar os anos em que ele foi campeão mundial e dar os números dessa carreira impressionante do argentino Juan Manuel Fangio. Eu sou Alexandre Vasconcelos, canal Lip Speed. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos ver o vídeo? A gente abre o comentário sobre o Fangio, né, os campeões mundiais, o Fangio que foi campeão em 51 e daí para frente, mostrando a foto dessa Alfa Romeo 158, que ele foi vice-campeão em 50, perdeu o campeonato por 3 pontos. Só que nessa prova, na última prova do ano em Monza, ele precisava chegar apenas em terceiro lugar e ele estava em terceiro lugar quando o carro dele quebrou. Ele troca de carro, que naquela época era permitido, com outro piloto da Alfa Romeo, o Taruffi, e infelizmente o carro dele quebra de novo e ele fica fora e perde o campeonato para o Farina. Mas ali ele já mostrava que ia ser difícil ganhar dele. Aqui é Fangio vencendo a prova em Pedralbes, na Espanha, a última prova da temporada, e garantindo o primeiro título mundial para ele. Ele naquele ano teve 3 vitórias, fez 5 pódios em 8 provas e fez 31 pontos contra 25 do Ascari de Ferrari. Vale lembrar que na pontuação havia descarte e no ponto total ele teria feito 37 e o Ascari 28. Ou seja, mesmo sem o descarte, ele teria conseguido ser campeão mundial. Naquele ano, o Fangio venceu as provas na Suíça e na Espanha. Além disso, ele venceu uma prova na França que valeram só metade dos pontos, porque naquela prova, em função de problemas no carro, né, o Fangio acabou trocando de carro com o Fagioli. Então o Fagioli recebeu metade dos pontos e o Fangio recebeu metade dos pontos. Na verdade, o Fangio fez 5 pontos naquela prova porque ele ainda tinha a volta mais rápida, né? Então, você vê, a superioridade do Fangio começava a aparecer não só pelo fato de que ele era muito rápido, mas porque ele era mais consistente do que os outros, né? Você vê, num ano de 8 provas, ele terminou 7. Ele só não terminou o Grande Prêmio da Itália de novo por problemas no carro, mas tirou o Grande Prêmio da Itália. Ele ou ganhou ou era segundo lugar. Exceção feita à Bélgica, onde o carro teve problema, mas ele ainda acabou fazendo um pontinho. Em 1954, o Fangio vai conquistar o bicampeonato. E o interessante que você está vendo aí nessas fotos, né? A foto da esquerda, ele está com a Maserati 250F e à direita com a Mercedes. Por quê? Porque naquela época você poderia trocar de carro, trocar de equipe, inclusive. Isso era livre, né? Cada um tinha o seu acordo com as equipes. Em 52 ele não tinha corrido, porque ele tinha sofrido um acidente grave, ficou um ano fora das pistas. Voltou em 53, foi vice-campeão pro Ascari. E em 54, então, ele começa o ano ganhando as 2 primeiras provas de Maserati. E daí para frente ele corre com a Mercedes e vence 6 das 9 provas, ou seja, 4 de Mercedes, 2 de Maserati. Faz 7 pódios e de pontos válidos 42-25. De novo, né, uma dominação impressionante num ano que só deu Argentina no Mundial, porque o segundo colocado foi José Frelen González, né, o cara que deu a primeira vitória para a Ferrari lá em Silverstone em 51, e que era muito amigo do Fangio, que andava uma barbaridade também, né, o González, um grande piloto. Ou seja,
O ano de 54 foi o ano onde o Fangio definitivamente, para quem tinha alguma dúvida se ele era um piloto muito superior, ele tinha eliminado qualquer dúvida que alguém pudesse ter. Em 1955, o Fangio vai conquistar o terceiro título, vencendo 4 provas na temporada, do total de 7 provas, e fez 5 pódios. Qual é o destaque desse ano? Né? Primeiro, o segundo colocado no campeonato foi o Stirling Moss, o inglês, que vai conquistar 4 vice-campeonatos consecutivos. O Fangio não ganha o Grande Prêmio da Inglaterra. É o único Grande Prêmio que ele não ganha no ano. Aí você fala, não, mas são 7. É que 500 milhas de Indianápolis, o Fangio não participava. Indianápolis fazia parte do Mundial. O destaque é para o Grande Prêmio da Inglaterra, por quê? Porque o Stirling Moss chega em primeiro e o Fangio chega em segundo, os dois de Mercedes. E o Moss, depois que recebe os prêmios e tal, ele vai dar a entrevista e ele fala: estou muito feliz porque eu ganhei o Grande Prêmio da Inglaterra e eu queria agradecer o Fangio, porque durante toda a corrida eu achei que ele poderia ter me ultrapassado no momento em que ele quisesse. Perguntado sobre isso, o Fangio deu uma risada e falou: não, o Moss hoje estava imbatível e tal. Mas ele chega a 2 décimos do Moss, né? Então ficou claro para todo mundo que ali era o gentleman Fangio cuidando do amigo Stirling Moss, porque o Moss estava correndo em casa e o Fangio ele já tinha vencido 3 provas aquele ano, o campeonato já estava na mão dele. Então o Fangio realmente era uma pessoa muito especial, né? Deixar o companheiro de equipe ganhar porque está correndo em casa. Eu só lembro de um piloto que não ultrapassou o companheiro de equipe em casa enquanto o companheiro de equipe estava na frente, que foi o Emerson Fittipaldi e Ronnie Peterson, em 1973 na Suécia, quando o Peterson estava em primeiro e o Emerson estava em segundo, e o Peterson deu uma saída de pista assim com as 2 rodas, né? E ficou lento, e o Emerson vem, encosta nele, mas você vê que o Emerson não quis ultrapassar, e depois o Emerson confirma que não tinha ultrapassado porque ele achou desnecessário naquele momento. Ou seja, o Fangio era um campeão realmente muito especial. Deu um show naquele campeonato, 1955. 1956, o Fangio é obrigado a mudar de equipe porque a Mercedes-Benz abandonou o automobilismo em função daquele acidente gravíssimo em Le Mans que vitimou várias pessoas. O Fangio vai para a Ferrari. Nos testes antes do início da temporada ele não gosta do chassi da Ferrari. Há uma solução, digamos assim, a Ferrari pega um chassi Lancia, adapta o motor Ferrari e batiza de Ferrari D50. Mas era uma Lancia, é essa que você está vendo na foto. Aliás, um carro muito bonito. São 8 provas na temporada, ele faz 5 pódios, tem 3 vitórias e ganha do Moss novamente por pontos líquidos, né? Pontos válidos, 30-27. Só que o campeonato no total ele tinha feito 33 contra 28. O detalhe aqui é que na Argentina o Fangio estava liderando a prova, o carro dele quebra, ele vai buscar o carro do companheiro de equipe, que era um Musso de Ferrari, né? E vence a corrida. Então ele ganha 4 pontos da vitória e 1 ponto da volta mais rápida. Portanto, ele tem a vitória válida, mas só computando metade dos pontos. Em 1957, até em função daquela história dele não ter gostado do chassi da Ferrari, o Fangio muda de equipe e volta para a Maserati, aquela mesma que ele tinha disputado algumas provas lá em 1953-54. Ele domina o campeonato, né? Em 8 provas ele ganha 4 e chega 3 vezes em segundo lugar, né? Então acaba fazendo 6 pódios, só 2 provas ele não faz pódio, sendo que uma delas ele não participa, né? Que é Indianápolis. E o que tem de especial? Bom, além do Moss ter sido novamente o vice-campeão, né? O que tem de especial nesse ano de 57? É que talvez não, certamente foi o ano onde o Fangio demonstrou a superioridade dele como piloto. Por quê? Porque em 1957, no Grande Prêmio da Alemanha, o Fangio que larga na pole position, ele na primeira volta cai para 3º lugar. Nós estamos falando do circuito de Nürburgring, que tem 20 e tantos quilômetros, certo? Mais de 100 e tantas curvas. O Fangio cai para 3º nas primeiras 2 voltas, aí ele ultrapassa o Collins e o Hawthorne e fica na frente
até a volta número 11, eram 22 voltas. Ele tem que vir para o box com problema no carro, troca pneu e tal, e ele perde uma volta. Ele volta em terceiro, porque era enorme a vantagem que o Collins, o Hawthorne e ele, né, tinham sobre o quarto colocado, que era o Musso, e ele começa então uma recuperação. É inacreditável o que ele faz nesse Grande Prêmio. Ele está em terceiro lugar, uma volta atrás do Hawthorne e do Collins, que era o líder, e ele vai descontando essa diferença, e na penúltima volta, não só ele tinha descontado a volta dos dois, como ele ultrapassa o Collins e o Hawthorne e assume a liderança da prova na 21ª volta e ganha a corrida de uma maneira assim arrasadora. Ainda pôs 3 segundos de vantagem sobre o Hawthorne. É uma coisa assim que é muito difícil, é raríssimo você ver isso acontecer no automobilismo. Alguém está uma volta atrás na metade da corrida e depois termina a corrida à frente sem bandeira amarela, né? Não estamos falando de Fórmula Indy, que tem bandeira amarela e tal, e oval, que o cara consegue descontar a volta. Não, não, não. Estamos falando de corrida pura, corrida sem parar. E naquela época trocar pneu era difícil, e é por isso que ele tinha perdido uma volta, né? Porque ele vem com um problema, troca pneu, perde a volta para os dois. É a obra-prima do Romain Fangio, exatamente no último ano dele na Fórmula 1, onde ele corre o campeonato inteiro, né? Mostrando toda a superioridade, conquistando o pentacampeonato. Lembrando, né, que o segundo colocado no campeonato é de novo o Stirling Moss. O Moss vai vencer as 3 provas, o Grande Prêmio da Inglaterra, o Grande Prêmio de Pescara, né, e o Grande Prêmio da Itália. E ele, na Itália, o Fangio chega em segundo, aí em Pescara também o Fangio chega em segundo, né? O Fangio ali já não precisava mais ganhar para ser campeão novamente. É inacreditável, né? O Fangio realmente, nesse ano, ele assim, encerrou a carreira com chave de ouro, com uma inteligência na pista, uma rapidez, uma coisa que é muito difícil de se ver na Fórmula 1. Fazer uma recuperação dessa, eu só me lembro do Jim Clark na Itália, em Monza, mas ele não ganhou aquela corrida. Bom, aqui você vê no fundo da imagem, né, o Senna e o Fangio se abraçando no Grande Prêmio do Brasil, quando o Fangio entregou o troféu para o Ayrton. Os dois tinham uma relação muito próxima, né? Você está vendo 8 títulos mundiais, né? Realmente é uma foto interessantíssima, né? Os dois tinham uma admiração mútua, é claro, né? O Fangio é um piloto excepcional e o Ayrton era outro, então, sem dúvida, os dois deveriam ter essa admiração mútua. O Fangio então disputou 7 temporadas completas e uma incompleta. Ele foi campeão então 51, 54, 55, 56, 57. Portanto, 5 títulos em 7 possibilidades, né? Então 71% de eficiência. Foi vice 50 e 53, ou seja, 2 vezes em 7, né? 28%. Conquistou 47% das provas que ele disputou, né? 24 em 51, né? Fez 35 pódios, fez 29 pole positions, fez 9 hat-tricks, fez 2 Grand Slam, né? Pole position, vitória, volta mais rápida, liderar todas as voltas, participou de 51 provas na sua carreira. E embaixo aquilo que eu já falei, né? Foi segundo, depois foi campeão, foi vice, foi campeão. Em 58, o Fangio disputou 2 provas só, fez 2 quartos lugares, né? Um na Argentina, porque ele foi convidado, e outro lá na França, onde ele também foi convidado e por isso ele disputou. E por que ele não quis correr em 1950? Essa é outra informação que mostra a grandeza do Fangio. Ele tinha sido campeão com o Maserati em 57. No começo de 58, a Maserati liga para ele e fala: olha, vamos testar o carro desse ano. Ele ainda estava na dúvida se ele ia correr ou não, mas ele vai testar o carro. Ele sai, dá 2 voltas com o carro, volta para o box, para e fala: gente, o que aconteceu? O carro está horroroso, está pulando muito. O que vocês fizeram? Vocês trocaram alguma coisa? Trocaram o amortecedor? A cara: Fangio, não, nós trocamos. Agora nós temos um amortecedor que é de graça, a gente não paga. Aí ele olhou para o cara e pensou: acho que está na hora de eu abandonar o automobilismo. Porque se o patrocínio vai mandar que eu use um equipamento de qualidade inferior porque ele não está pagando, é porque ele não quer ganhar.
então não é para mim, tô fora. Avisou a equipe que não ia mais competir e pegou uma linha dele e foi para casa. Acabou aceitando participar da Argentina, porque, claro, né, estava na terra dele e ele queria fazer o Grande Prêmio de despedida ali. E só aceita na França pela mesma razão, queriam fazer uma homenagem para ele. E ele aceitou e foi lá participar. Juan Manuel Fangio, nosso vizinho aqui, né? Quem quiser conhecer, lá na Argentina, em Balcarce, tem um museu do Fangio que eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas pretendo conhecer. Um lugar muito, muito legal, tem carros, inclusive Mercedes, né? Que o Fangio foi campeão, tem carro do Ayrton Senna de vez em quando lá, não é sempre que o carro está lá, mas tem Alfa, tem carreteiras, vários carros que o Fangio utilizou ao longo da carreira. Juan Manuel Fangio, pentacampeão mundial e olha, podia ter sido mais se ele quisesse. Até a próxima. Não se esqueça, gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal.